Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero demonstrar para vocês como escolher o encoder, tá? No seu projetinho, aí quem sabe para substituir por um outro modelo aí, o que tem aplicado já na sua empresa, aí no seu equipamento. Eu quero falar um pouquinho mais, já gravei um vídeo sobre encoder e agora eu queria detalhar um pouquinho mais. Lógico que nós não vamos nos aprofundar demais, mas nesse vídeo eu com certeza vou dar mais alguns caminhos das pedras aí para que você possa crescer profissionalmente. Se você tem interesse em aprender um pouquinho mais sobre instrumentação para automação, fica no vídeo até o final e bora lá. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso instrumentação, né? A nossa série instrumentação que acontece aqui no canal Viver de PLC. Eu me chamo Carlos Alberto, eu sou professor de automação aqui do canal Viver de PLC e aqui nós discutimos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, o técnico mais valorizado do mercado de trabalho, tá bom? Então, gente, no vídeo de hoje nós vamos continuar aí uma série. Eu criei lá uma playlist lá no nosso canal, né? Então eu peço a vocês aqui que assistam o vídeo, se inscreve, ativa o sininho, entra lá no canal, olha lá, eu estou tentando organizar cada dia que passa mais as playlists para que você possa com muita facilidade achar, encontrar lá o conteúdo que você está procurando, né? Então eu estou organizando tudo que eu falo de instrumentação, estou colocando numa playlist chamada instrumentação, tudo que é de um determinado fabricante, como é o caso da HI Tecnologia, eu estou colocando ali, vídeos que são da maleta da Altos e outros que são séries ali de temas, né? Tipo o news, né? Ou seja, quando a gente pega algumas notícias e disseca aqui com vocês, explicando como está o mercado, o papo técnico, né? Onde a gente bate um papo ali, mas mesmo que lá dentro de um tema do papo técnico ou do conhecendo o PLC, ele se encaixe mais dentro de uma playlist, eu estou organizando dessa forma, porque dessa forma você consegue encontrar o seu conteúdo bem mais rápido, tá? Lógico que eu estou falando dessa organização mais para os vídeos longos da gente, né? Os recortes você vai ter que dar uma pincelada. Eu estou fazendo essa organização porque a gente já tá chegando em 600 vídeos aí dentro do canal. Então, se você não tiver o mínimo de organização ali, você acaba não encontrando o que você deseja e lá tem muita coisa aí. Eu incentivo, eu motivo a você que vá lá buscar conhecimento, conteúdo, porque tem muita coisa lá e ainda vem muita coisa boa por aí, né? Nós vamos aí até o final do ano fazer algumas entrevistas, colocar elas aqui para vocês, entrevistas com pessoas aí do mercado, profissionais já consagrados aí que trabalham e que vão ter a oportunidade de compartilhar a sua experiência com cada um de vocês que estão espalhados aí por esse Brasil e, por que não dizer, com o mundo todo, né? Então, gente, não esquece de se inscrever, né? Eu vejo ali no YouTube, eu pego todas as estatísticas e eu vejo que muitas pessoas que assistem aos nossos vídeos, elas ainda não são inscritas no canal. Então, se inscrevendo, você ajuda o nosso canal. Ativando o sininho, você também ajuda o nosso canal, porque assim que tiver vídeo novo, ele vai direcionar esse vídeo para você. Então, assim, é super importante para o canal. Um canal que eu já disse, eu já deixei bem claro isso, não é o meu canal Viver de PLC, é o nosso canal Viver de PLC. Ele nasceu com o objetivo de ajudar os técnicos espalhados por todo o Brasil e até pelo mundo, tá bom? Então, sem mais delongas, bora para o nosso tema de hoje. Então, encoder. Tem um vídeo antes desse aqui, né? Nessa série de instrumentação, esse vídeo aqui é o número 2, tá? Então, eu falei um pouquinho, expliquei para vocês o que era um encoder, né? Se você está chegando aqui agora e ainda não sabe o que é um encoder, então quando acabar esse vídeo aqui, vai lá e assiste esse outro vídeo que vai te dar uma base ainda melhor. Os encoders estão ficando cada dia mais comuns aí, né? Na indústria, né? Porque eles trabalham muito bem com posição, com indicação de velocidade e assim, né? Seja uma correia transportadora, seja no motor de um elevador, no motor de um guincho, né? Guincho de minério, principalmente. E tantas outras aplicações, por que não dizer nos robôs, né? Onde fica ali nos motores de passo, que dá os seus ângulos e precisa ter a confirmação
com o encoder para saber em que posição de fato o braço mecânico lá do robô tá. Então assim, tem inúmeras aplicações e o encoder precisa ser um conhecido seu se você quer fazer parte da manutenção de uma indústria, tá certo? Perceba que agora aqui eu não falo mais se você quer ser um técnico de automação, top, projetista, não. Estou falando se você quer fazer parte de um grupo de manutenção de uma indústria. Então você não pode conhecer os instrumentos que fazem parte dessa automação, tá certo? Então bora lá, sem mais delongas, deixa eu compartilhar aqui. Primeiro, esse conteúdo, tanto o primeiro vídeo como esse segundo, né? Eu queria dar os créditos aqui, ó, a autora do artigo que eu peguei, né? Que é a Caroline Vieira, né? Eu não pesquisei mais sobre ela, mas eu acredito que ela seja uma profissional da Rai Tecnologia. Eu peguei esse artigo lá no site da Rai Tecnologia e destrinchei ele aqui para vocês, para apresentar para vocês, tá? Então, volta e meia aí, enquanto vocês estão aí estudando, fazendo outras coisas, eu estou aqui pincelando, buscando aqui na internet conteúdo para poder apresentar para vocês. Então, fica o crédito aqui, ó, da Carolina Vieira. Todo esse trabalho desse vídeo, o primeiro e o segundo, foi em cima de um artigo escrito por ela, tá bom? Então bora agora lá para o nosso desenrolar, o nosso bate-papo. Tá aí a nossa página aí, Viver PLC, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma apresentação que eu criei, tá? Deixa eu botar aqui em modo apresentação. E bora lá. Então vamos lá. Os encoders, né? Os encoders, a gente já falou sobre isso, né? Que os encoders são utilizados para indicação de velocidade, de posição, né? Deposição. Vocês vão ver aqui que no decorrer do nosso bate-papo aqui, nós vamos apresentar aí uma aplicação que usa encoder, né? Para a gente poder discutir um pouco qual seria o encoder mais adequado para ele, qual seria o modelo, né? E assim a gente ir se familiarizando aí com esse equipamento, com esse instrumento que faz parte da automação industrial hoje, tá certo? Então a gente não pode correr o risco de, quando alguém falar de encoder pra gente, você simplesmente bater a pestana assim e dizer, eu já ouvi, falei. Ou então cantar aquela música do Zeca Pagodinho, né? Quando ele pergunta se você sabe o que é caviar, nunca ouvi, eu só ouço falar, né? Ou seja, tem um trocadilho que ele fala, ou seja, nunca tive contato, eu só ouço falar. Então, aqui, de uma forma instrutiva, que eu quero fazer você ter contato com essa tecnologia para que você possa se apresentar no mercado de trabalho como alguém que sabe o que é um encoder. E aqui eu quero abrir um parênteses, tá, gente? Muitas vezes eu estou falando agora como professor, né, de sala de aula mesmo, né? A gente sempre tinha uma dificuldade quando a gente ia passar conceito para as pessoas, porque eles falavam assim, cara, isso aí é bom tudo, mas eu gosto da prática, e ficava aquela molação que tinha horas que me enchia o saco. Eu dizia, rapaz, olha, veja bem, a escola técnica, ela existe, você tira essa hora para vir aqui estudar, porque você vai fazer esse casamento, que é o conceito com a prática, entendeu? Você vai ter o conceito com a prática. E isso é o que vai fazer a diferença, isso é que vai tornar você, de fato, um técnico. E, assim, a maioria das pessoas que querem as coisas plug and play, né, ou seja, ali pronto para ser atendido da forma que eles querem, na velocidade que eles querem, né, ou seja, sem gastar tempo, sem ter um mínimo de esforço, elas ficam polvorosas com isso, né? Elas querem, não, mas eu quero tal. E aí, quando a gente ia para a aula prática, vocês veem que eles entendiam ali a aula prática, e eu, de forma alguma, quero minimizar aqui a importância da aula prática, ela é de suma importância. Toda a escola técnica deveria ser obrigada a ter aula prática de boa qualidade, tá? Aula prática de boa qualidade, porque só assim você consegue formar, de fato, um técnico, né? Mas eu, por exemplo, eu tive assim uma escola técnica que, por várias precariedades aí da escola na época, eu tive muita teoria e pouca prática. Não foi zero de prática, porque a gente se deslocava para uma escola um pouco melhor que tinha aqui na minha cidade, que era mais amparada, mas só que a gente
tinha pouca liberdade de fazer prática lá, porque era a escola, a casa dos outros, né? Então a gente não tinha como desenvolver bem. Mas na questão conceitual, a gente tinha muito conceito. E isso faz a diferença. Eu abri esse parênteses aqui de propósito, tá? Isso veio na minha cabeça agora. Porque eu acho de extrema importância que vocês despertem para aprender conceito das coisas. Conceito, é conceito. Isso é assim por isso, isso segue isso aqui por isso, porque tem uma convenção lá que determinou que deveria ser assim, porque essa é a melhor prática. Assim tá certo, da outra forma não tá certo. Embora funcione, não tá certo. Então, conceito é muito importante, tá bom? Então, bora seguir aqui no nosso bate-papo. Então, os encoders são instrumentos aí que ficam acoplados a eixos, né? Eixos para medição de velocidade e posição, tá? Velocidade e posição. E quando eu falo velocidade e posição, você pode ter encoders que eles medem posição que não passa nem de uma volta, não chega nem a uma volta, chega a uma meia volta só. Mas mesmo assim eles são aplicados ali para pegar exatamente essa posição. Imagina um robô que faz uma solda num determinado carro. Então quando você manda ele para um ângulo tal, o motor que leva ele é muito preciso, vai para aquele ângulo, mas você precisa ter o retorno de alguém dizendo ele está no ângulo correto. Por quê? Porque sobre hipótese alguma a solda pode sair do local errado, tá certo? Vamos lá. Vamos lá, quais os tipos de encoder, né? Nós temos o encoder incremental, né? Incremental, que ou seja, ele vai, à medida que ele vai girando ali, ele vai incrementando pulsos, né? 1, 2, 3, 4, 5 e tal. E nós temos um encoder absoluto. O encoder absoluto é um encoder com com mais precisão, tá? Vamos supor, se você tem lá uma aplicação em que a diferença de milímetros ela vai prejudicar o seu processo, você deve colocar um encoder absoluto, tá? Porque ele tem mais precisão, ele tem mais recurso para uma medição mais adequada. Mas se você tem uma medição que você não precisa dessa precisão de milímetros, você já pode ter, quem sabe, um erro aí até de 1 ou 2 centímetros, tô supondo aqui. Aí você pode colocar um encoder incremental. Mas não significa dizer que o encoder incremental ele vai sempre vir com essa janela de erro. Isso vai depender da escolha do seu encoder, é uma coisa que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, né? Ou seja, se você escolhe um encoder que tem mais quantidade de pulsos por volta, você aumenta a precisão dele, tá certo? O grande problema é que às vezes um giro numa posição e quando ele volta, ele meio que se perde ali na conta, então você tem que criar alguns recursos ali para deixar essa medição ainda mais eficiente, tá? Então, deixa eu citar um exemplo aqui. Nós tínhamos um encoder lá num guincho de minério, no tempo da Vale, que ele ficava medindo a posição do guincho, só que era um poço de 500 metros. Então, esse guincho ele vinha, subia, descarregava, depois voltava para ir buscar o minério lá embaixo. E assim, é um poço longo, existe ali a dilatação dos cabos, né? Só para você ter uma ideia, quando trocava os cabos novos desse guincho, algumas semanas depois, a gente tinha que parar o guincho para cortar e encurtar um pouco esses cabos, porque eles alongavam 2 a 3 metros. Né? Isso é uma característica desses cabos aí, né? Então, e os cabos, devido à temperatura, eles dilatam, eles meio que esticam, sempre esticam, né? Chega num certo momento, eles recolhem um pouquinho depois, mas tem essa dilatação natural. Então, assim, eu estou falando de uma extensão muito grande, de um guincho que trabalha pesado, com os cabos super esticados, né? Com a sua carga nominal ali, sempre na sua carga nominal, diferente de outros equipamentos que às vezes um equipamento pega 5 toneladas e ele trabalha a maior parte do tempo com 1 tonelada só, ou abaixo de 1 tonelada, então ele tem um efeito diferente, né? Mas um guincho de minério, geralmente, ele fica o tempo todo na sua nominal. A nominal, não é no seu limite, é na sua nominal. Então ele está sempre ali sobre um esforço já conhecido, né? De trabalho. Então a gente colocava no meio do poço, numa localização X, uma chave magnética, que quando
o guincho passava ali, ele pegava um pulso e corrigia a contagem que estava lá dentro do PLC. Dessa forma, ele mantinha sempre o guincho sincronizado com as distâncias adequadas do pulso, né? É uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que é quando a gente pegar o encoder, colocar aqui na bancada e fazer uma aplicação mais prática, tá? A gente vai tratar disso, mas a grosso modo você faz isso. Então, quando eu falo assim que o encoder absoluto ele é mais preciso, de fato ele é mais preciso do que o encoder incremental, só que o que eu quero aqui é destruir esse conceito de que o encoder incremental ele não tem precisão nenhuma. Não, ele tem precisão sim, ele tem precisão, e você ainda tem um monte de outros recursos que você pode usar para aumentar essa precisão, tá certo? Bora lá. Então, fazer uma breve revisão aqui do que nós vimos no vídeo passado, né? Então, geralmente você tem um motor com um redutor aqui e você precisa medir a posição, seja um guincho, seja o que for, gente, tá? Então, imagina aí um equipamento. Isso aqui é um motor elétrico, ele tem uma alta rotação, ele tem aqui um redutor, né, que reduz essa velocidade para que essa velocidade aqui seja menor. Então, eu posso pegar e colocar aqui um encoder para saber essa posição, ou até mesmo saber a velocidade desse eixo aí, tá? Então, mais abaixo aqui nós temos outra foto, outra imagem que mostra o encoder já instalado, tá? Então, assim, você vai entrar no mercado aí, gente, você vai encontrar uma infinidade de fabricantes de encoder, né? Então, os encoders, eles têm características, né? Cada fabricante segue aí as características básicas de construção do encoder, né? E é lógico que você vai pesquisar para colocar no seu equipamento um encoder sempre de boa qualidade, tá bom? Então, essas empresas aí que fazem encoder, Icom, por exemplo, sei lá, deixa eu ver aqui, eu não sei se a Anders House tem, mas com certeza são encoders de muito boa qualidade, tá? Então você não vai ter problema com isso. Lógico que se você for aplicar aí no seu projetinho aí um encoder, se não tem, você quer aplicar um encoder no seu projetinho, dá uma conversada com alguém da mecânica para você ver como é que você vai fazer esse acoplamento aqui, tá? Ou seja, toda vez que eu vou aplicar um encoder no local que é novo, que eu tô querendo colocar um encoder ali para ter uma medição mais bacana, o que é que eu faço? Eu entro em contato com o mecânico, o tecnomecânico, nós vamos lá e a gente fala, ó, vai dar para instalar, eu pego lá todos os dados daquele encoder, ó, esse encoder é esse aqui que eu quero. Ah, tá, pronto, dá pra gente fazer a montagem sem problema. Então, antes de comprar, fica a dica aí, viu? Fica a dica aí para não dar BO, tá certo? Porque você pode comprar um troço que não se encaixa bem lá, que não vai funcionar legal. Então, você troca uma figurinha com quem é do ramo aí, que no caso é o técnico de mecânica, né? Bom, vamos lá. Então, a gente tem dois tipos de encoder no mercado, né? Assim, os dois tipos de encoder são aqueles incremental e absoluto, mas nós temos duas formas de medição do encoder, que é por feixe de luz, que é essa segunda aqui, ó, né? É um feixe de luz, ó. Sai o feixe aqui, ele passa por essa ranhura e o detetor pega do outro lado, né? No vídeo passado eu detalho bem melhor esse princípio de funcionamento aí do encoder, tá certo? Que é um feixe de luz, que não é um só, né? São três. Eu explico lá porque que são três feixes de luz diferentes, tá certo? E nós temos também os encoders que são com o princípio de sonda Hall, né? Ó. Hall sensor, né? Então, geralmente, para eles funcionarem, eu preciso de uma base magnética, né? Ou seja, ó, veja que a base aqui tem polo norte, sul, norte, sul, norte e sul. E quando esse eixo vai rodando, ele vai gerando aqui um pulso, vai repelindo ou aproximando um pulso aqui desse sensor Hall, que vai transformar tudo isso em pulso, né? Um trem de pulso lá. E esse trem de pulso, ele vai lá para o meu PLC ou para um módulo, um hardware lá apropriado,
que a gente vai ter condições de tratar esse trem de pulso e transformar ele na grandeza que a gente quer para trabalhar dentro do controle, que muitas vezes é o RPM, a frequência, sei lá, e assim por diante. Vai ser a grandeza de engenharia que a gente precisa, tá bom? Então, tem esses dois princípios. Aí vem a pergunta assim, Carlos, quando é que eu uso um ou outro, né? Então, assim, para aplicações, vamos dizer assim, eu não vou chamar, não quero dizer mais simples, né? Mas assim, mais do cotidiano, onde você tem um ambiente super controlado ali. Vamos lá, uma ponte rolante, por exemplo, né? Que ela geralmente, alguns motores, quando estão trabalhando, eles estão com a ponte parada, então você não tem tanta vibração assim. Você tem vibração, mas não é uma vibração elevada. Você pode usar aí esse que é do feixe de luz, tá? Seja um elevador, deixa eu pensar aqui. Eu já vi desses aqui até em máquinas de trem, né? Para medir a velocidade do... Que na verdade não é o trem, são máquinas de linha que fazem manutenção do trem, né? Onde eu trabalhava lá na Vale. Então eles usam encoder, esses encoders eram um feixe de luz. E esses outros que são os com efeito Hall, né? Ou seja, usando sonda Hall, eles são mais aconselhados para usar em equipamentos onde tem alta temperatura, poeira e vibração. Uma aplicação assim que eu conheço, porque eu tenho muito aqui, é geradores hidráulicos, né? Então, um gerador hidráulico ele funciona, lógico, a velocidade da água, né, ali. Só que ele é uma máquina que, por ter o contato, a sua turbina ter o contato com a água, ele cria uma certa vibração ali que é assim, é uma vibração considerável. Quando você anda em cima da tampa ali, você vê que a máquina está funcionando porque ela está com a vibração. Parece uma Toyota em ponto morto, né? Aquelas Toyota velhas lá, quando você só dá que a marchinha dela fica assim, balançando, né? Ou seja, em ponto morto. Então você usa uma sonda Hall, elas têm uma aplicação melhor do que a do encoder, que é uma coisa um pouquinho mais sensível e que, se você tem uma quebra de um equipamento desse, obviamente você vai ter prejuízo, porque ela vai influenciar no controle da máquina, ela vai provocar um desligamento. Então, na hora de escolher o seu encoder, presta atenção aí para essa dica aí, que é qual é o equipamento que eu quero monitorar a velocidade ou a posição. Qual é? É um equipamento com uma alta vibração. Opa, então peraí. Então vamos pensar se o encoder de fato... Não estou descartando o encoder não, tá, gente? Na verdade, eu estou falando aqui de uma forma muito simples sobre a escolha do encoder, né? Então, na hora de escolher de fato o encoder, você vai se aprofundar mais para você fazer sempre a melhor escolha para o seu projeto. E o que é a melhor escolha, Carlos? É o melhor custo-benefício para o seu projeto, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos analisar uma possível aplicação, né? Você tem aí um elevador, né? Todo mundo, assim, grande... não vou dizer que todo mundo sabe, não. Assim, algumas pessoas sabem como é que funciona um elevador, né? Então, basicamente é isso aqui, ó. Você tem a pessoa aqui que vai chamar o elevador e aqui é a cabine, né? Então, ou seja, ela está no andar acima, ela vai descer. E o cabo dela, o cabo que puxa ou desce esse elevador, ele é solidário a um contrapeso, tá? Por que ele é solidário a esse contrapeso? Aí é um cálculo mecânico que é feito, né? Para que você, quando ele estiver carregado, ele fica muito balanceado e na hora do trajeto dele aí, ele não está com vibrações, porque ele está puxando demais. Não, ele tem sempre uma ajuda ali do contrapeso, tá? E aí esse cabo ele fica solidário aqui, ó, ele vai lá na polia, volta e engancha aqui nesse contrapeso. E aqui em cima fica o motor, é porque a foto aqui não está mostrando, fica o motor, né? Eu tenho uma outra imagem aqui que vai mostrar o motor de um elevador. E nessa polia você coloca ali um encoder, né? Deixa eu mostrar aqui agora. Pronto, ó. Isso aqui é uma polia de um motor de um elevador, tá? Então veja, ó. De um lado a cabine, aí passa por aqui, e do outro lado tem o contrapeso, né? Então a tração acontece aqui.
E aqui eu botei essa imagenzinha simulando aqui um encoder aqui nessa ponta, indo para um PLC, tá? No caso mais específico aqui, eu estou fazendo só uma ilustração, viu, gente? No caso mais específico de elevadores têm... É muito comum você encontrar a tecnologia própria deles, né? De elevadores. Então, assim, um elevador ele não usa um PLC convencional para fazer o controle dele. Pelo menos, não vou nem fazer essa afirmação. Vou dizer assim, eu nunca vi um elevador com PLC convencional fazendo o controle dele, tá? A não ser elevadores mais simples de cremareira, né? Que eles usam, mas comercial, nesses elevadores de prédio, de instituições aí, não tem. Geralmente, o fabricante do elevador ele tem a sua própria tecnologia lá, suas cartelas. Por quê? Porque a fabricação e a manutenção de um elevador exigem muitas normas e esses fabricantes eles cumprem as suas normas ali aplicando a sua própria tecnologia. Por isso que muitos prédios aí resolvem colocar o próprio fabricante faz um contrato de manutenção para que eles possam fazer a manutenção nos elevadores e assim evitar uma série de problemas. Abri esse parênteses para falar isso aqui, porque eu não quero que vocês vejam esse exemplo, que eu estou só falando do encoder, fala, pô, o professor passou uma informação errada sobre elevadores, né? Então, é isso, eu não sou especialista em elevadores, tá? Aqui é só um exemplozinho para a gente pensar no encoder, tá bom? Então o encoder está aqui e ele vai passar os sinais para um PLC que vai tratar estes sinais. Pronto. Então o nosso caso aqui, para a gente fazer nossa análise, é um elevador, que tem um encoder que manda os sinais para o PLC. Bom, agora vamos imaginar aí, como escolher, né? Você tem um encoder e nesse caso do elevador, cada volta do motor, o elevador anda meio metro, 0,5 metros. Ou seja, a cada 360 graus, que é um giro completo do encoder, ele anda 0,5 metros ou 50 centímetros. 50 centímetros, que quer dizer meio metro, tá? Então pega essa informação aí. Então você analisou isso e fala, pô, já sei que cada volta do encoder, né, vai andar meio metro. Tá certo? O posto tem lá 100 metros, 80 metros, sei lá, viu? Bom, a velocidade do elevador é de 1 metro por segundo. Poxa, 1 metro por segundo. Olha só que coisa interessante. Se ele anda 1 metro por segundo, significa dizer que em 1 segundo o encoder dá 2 voltas. Não é isso? Ó, se cada volta ele anda meio metro e se a velocidade do elevador é 1 metro por segundo, então a cada segundo o encoder dá 2 voltas, tá? Essas são todas informações importantes para a gente. Desta forma, nós podemos afirmar que a cada 2 voltas ele anda 1 metro. Então foi o que eu acabei de dizer, né? Então, cada 2 voltas do encoder, as voltas que eu estou falando, gente, é do encoder, tá certo? Que tá solidário ao quê? Ao eixo do elevador. Que nem a imagenzinha que eu mostrei para vocês ali, tá? Então vamos lá. Então, por último, ó, desta forma, você pode adotar um encoder de 1024 pulsos. O que quer dizer isso, Carlos? Significa dizer que a cada uma volta, esse encoder vai gerar 1024 pulsos. Quando ele fizer uma volta de 360 graus, ele vai gerar 1024 pulsos. Bom, vamos lá. Mas se ele dá 2 voltas em 1 segundo, significa dizer que em 1 segundo, olha só que coisa, olha a quantidade de pulsos que um encoder gera. Em 1 segundo, ele vai gerar 2048 pulsos na entrada digital do meu PLC. Aí nós chegamos numa informação muito relevante. Vamos para cá, para essa foto. Ó, muito relevante. Então, significa dizer, gente, que quando ele der 2 voltas aqui, ele vai gerar para cá. Isso aqui é um inversor de frequência, tá? Mas vamos pensar que aqui é um PLC. Ele vai gerar para cá
2.048 pulsos. Então a minha entrada digital, ela precisa ter uma frequência de no mínimo 2 kHz, tá? 2 kHz, ou seja, 2.000 pulsos por segundo, tá certo? Então, quando você compra um PLC, eu já falei isso lá em vários vídeos nossos aí, mas eu vou reforçar aqui. Quando você compra um PLC, se você quer usar um encoder, você tem que tomar cuidado. Você precisa saber se o seu PLC tem entrada rápida. Ah, então quer dizer que se tem entrada rápida, ele usa encoder. Não, parou. Ele tem entrada rápida para quantos kHz? Ele tem uma entrada rápida de 1 kHz só, então não serve para você. Então veja como informação é tudo. Às vezes você pega um PLC, principalmente os PLCs que são compactos, que não pega outros módulos, que já vem ali fechadinho, você fala, não, mas ele disse que tem entrada rápida, mas qual é a frequência? Aí nesse caso aqui, ó, já não ia servir, tá? Ele ia perder pulsos, que ele não ia ter capacidade de ler aquele trem de pulso que vem do nosso inversor, tá certo, gente? Então, ou do nosso encoder, tá? Então, gente, olha só, eu ilustrei essa imagem aqui para falar um pouquinho sobre o nosso método de ensino aqui do canal Viver de PLC, né? Nós estamos com a turma agora acabando, né? Nós estamos em agosto, dia 21 de agosto, né? Eu estou gravando esse vídeo. Nós estamos com a turma encerrando aí do curso Viver de PLC. E o nosso método de ensino é justamente em cima de solução. Veja que uma coisa é você aprender lá sobre encoder e outra coisa é você pensar e aprender o encoder em uma aplicação prática. Aquilo fica na sua mente, né? Veja que você assistiu esse vídeo e com certeza você vai ficar isso na sua cabeça. Eita, poxa, o elevador tal, e ppp. Ó, eu botei essa imagem aqui, porque essa aqui é uma imagem típica de elevador, tá? Você tem o motor aqui, esse motor eu peguei aleatório, tá? Um motor. Aí você tem um encoder que manda os pulsos para cá, ó, para o inversor. O inversor tem que ter uma placa para poder receber esse encoder, tá? Você não adianta comprar no mercado um inversor e me deu um inversor tampa aí de Siemens ou Rockwell. E ele já vai vir... Não, você olha lá na especificação. Por isso que lá no nosso curso, nosso projeto Viver de PLC, a gente trata muito essa questão da análise dos equipamentos. Você precisa analisar os equipamentos, saber o que é que você quer comprar, tá certo? Então você precisa saber o que é que você vai comprar para você poder especificar tudo muito direitinho, porque cada erro que você comete aqui numa compra de um equipamento desse, você toma um prejuízo miserável. Tá? Vou usar a palavra miserável. Então isso aí é um arranjo típico, né? Tem aí o trifásico, o 440 que sai do inversor, então ele vai ter um módulozinho que vai ler, você vai criar, você vai dizer lá para o inversor que ele está em malha fechada. O que é em malha fechada? Na hora que o inversor disser motor vá para 40 Hz, como é que ele vai saber que o motor vai estar em 40 Hz? Pelo encoder, né? E lá dentro do inversor vai ter todos os dados de placa do motor, para que o inversor saiba de fato quanto ele precisa injetar para aquele motor ir para 40 Hz. Então, gente, o foco de aprender sempre é assim, voltado para o mundo real, né? Por isso que o canal Viver de PLC, ele tem um método de ensinar a partir de projetos, de criação de solução, tá certo, pessoal? Então, ó, nós vamos ficar por aqui, né? Vamos ficar por aqui. Deixa eu voltar para a tela toda, né? Nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço aí a você ter acompanhado até o final do nosso vídeo. Então hoje esse é o nosso assunto de encoder. Se você quer saber um assunto a mais, eu estou recebendo, viu, gente? Até um alerta para quem está assistindo a gente. Ó, pessoal, estou aprontando o vídeo de vocês, é porque realmente o meu tempo é bem pequenininho e quando eu sento aqui para produzir um vídeo desse, fazer uma apresentaçãozinha, por mais simples que foi essa daí, eu tenho que gastar tempo e realmente não tem sido fácil, mas tem sido muito prazeroso poder ajudar vocês com conteúdo, tá bom? Então, mais uma vez eu quero reforçar, não esquece de se inscrever no canal, tá certo? Ativa o sininho, assiste, gente, os nossos vídeos até o final. Isso ajuda o canal, tá certo? Isso dá visibilidade pro canal. E tendo visibilidade no nosso canal, você vai estar ajudando não a mim,
mas a todos os outros técnicos que precisam de conhecimento, que precisam aprender de automação para continuarem vivos no mercado do trabalho, tá certo, gente? Um forte abraço, vamos ficar por aqui e até a próxima.